Boa noite, Lelê. Boa noite, galera. Gabi, quanto tempo! E aí, turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Caramba, eu achei que não ia rolar essa live hoje, viu? Não vou mentir. Saudade, minha linda. Boa noite, Camilinha. Massa, que galera massa aí, vamos nessa. Então, meus amores, vamos esperando a turma entrar. Tava até com uma música aqui que eu ia compartilhar com vocês, mas depois dá um maior rolo, porque da outra vez eu comecei com uma música da Danit, né, daquele álbum Aliento, e aí eu coloquei, e aí depois o pessoal tira, porque aí tem direito autoral, enfim, aquelas coisas das redes, né? Então aí não rolou. E aí eu falei, eu nem vou colocar música porque assim fica melhor, né? Não fica tão problema. Tá explodindo, o que tá acontecendo no astral? E vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Vamos conversar. A gente tem bastante coisa aí para poder compartilhar, gente. Vou só dar mais um tiquinho aí. Já entrou. Oi, Lísia. Ai, gente, eu tô com... Sabe assim, tô com sintoma de saudade. Não tem uma música da Marisa Monte que ela fala assim, tô com sintoma de saudade, né? Tô pensando em vocês. E aí... Bom, gente, deixa eu informar aqui uma coisa pra vocês. Essa live não estava programada, na verdade eu queria ter feito uma live semana passada, e a semana passada foi uma semana bem difícil, bem desafiadora para mim. Na verdade, algumas semanas vem sendo bem desafiadora. A semana passada, assim, tipo, literalmente me tiraram de cena, e aí eu gravei 2 vídeos, assim, antes de viajar, que eu ia dar uma saidinha e enfim. E aí acabou que o vídeo não subiu de jeito nenhum, nem pro Instagram, nem para lugar nenhum, o vídeo não saía do meu computador. E aí eu também falei, quer saber? Vamos parar tudo e dar um tempo, né? E aí o fato é que... Então, deixa eu contar para vocês um pouquinho o que aconteceu, assim. Semana passada... na segunda-feira eu já entrei num processo, a gente estava no pico da lua minguante, né? E eu já entrei num processo bem de expansão, expandido mesmo. Aí deixa eu explicar o que eu falo quando eu tô falando para vocês. O que é quando a gente se sente expandido, né? Eu sinto aqui uma pressãozinha um pouco no meu cardíaco, né? E, peraí, gente, deixa eu só arrumar aqui meu celular. Peraí, calmem. Deixa eu ver aqui pra ele não tocar, né? Agora. Então, o que é estar expandido, né? Então, quando a gente fala assim, quando a gente toma medicina, fala, nossa, eu expandi pra caramba, né? Eu não preciso tomar nada para eu expandir pra caramba. Eu, particularmente, como é que eu sinto isso? Eu sinto, o meu coração, essa região do meu cardíaco fica muito sensível, eu sinto aqui uma pressão, uma coisa assim estranha. Não é um incômodo, sabe, de dor, de nada. E é como se os meus pensamentos, eles não conectassem com o aqui e agora. Eles conectam, os meus pensamentos, eles vão se conectando numa outra dimensão. Eu sei que é bem louco isso que eu tô falando, mas é para dar uma noção para vocês de como que eu sinto. Então, por exemplo, eu tinha os atendimentos para fazer. Os atendimentos eu faço... acessando o campo, né? O campo de informações que tem da pessoa que eu tô atendendo.
é uma leitura intuitiva, então eu preciso estar completamente com energia para ancorar aquele campo, sustentar aquele campo, para eu não entrar com as minhas percepções, com o meu ego, enfim, e muito atenta, porque isso é possível de acontecer, certo? O fato é que eu sentia isso de uma forma muito potente. Quando eu me conectava com a pessoa que eu ia atender, eu desconectava, eu desligava. Era como se o meu cérebro, ele desplugasse, sabe? Isso foi ficando muito forte. Na segunda-feira eu consegui fazer alguns atendimentos e tal. Quando chegou terça-feira, nada. Eu fui abrir o trabalho e eu tava com... assim, tinha um monte de questões aí que apareceram, sabe aquelas sombras que aparecem pra gente poder olhar, né? E eu tava numa pegada muito assim de levantar de manhã antes de fazer qualquer coisa, me conectar com a energia do dia, prestar atenção como é que eu tô, né? Pra ver o direcionamento. E aí começou, porque na hora que eu me conectava com a energia do dia, eu já entrava num processo que eu não precisava ficar quieta, parada, de olho fechado. E aí começaram os processos de download mesmo, o download é ótimo, de receber informações e de, enfim, de muitas conexões, né? Bom, o fato é que, o que é que eu vou compartilhar com vocês? E aí, galera, se vocês quiserem, compartilha, marca a pessoa aí agora. Eu gostaria não, eu quero muito que essa informação chegue para um grande número de pessoas, né? Por que eu tô falando isso? Por causa exatamente dessas sensações que a gente tá compartilhando juntos e que dão essa desnorteada na gente, assim, você fala, meu Deus, eu achei que só estava acontecendo comigo, meu Deus, eu achei que era só um processo meu, e aí quando a gente vê que tem outras pessoas, porque, por exemplo, eu falo assim, eu costumo dizer isso, né, quando, às vezes eu entro nas minhas bads, eu entro nos meus processos, e aí eu fico me culpando porque eu tô procrastinando, porque eu não tô conseguindo fazer as coisas. Eu ficava, agora eu não tô mais, tá? E eu ficava muito nessa energia e de repente eu li uma mensagem do tipo assim, gente, olha, tá acontecendo tal coisa, tem uma energia muito potente, ó, a gente tá disperso mesmo. E eu falava, caramba, por que eu fui tão cruel comigo mesma e não me permiti acessar, não me permiti dar essa vazão para essa sensação. E aí eu ficava muito no chicotão, né? Então agora eu tô não só me permitindo viver essa experiência, não só me permitindo estar nesse lugar, como também compartilhando, certo? Então assim, gente, primeiro, então vamos lá. Para de drama, não vamos fazer drama. O mês de maio vai ser um mês bem porrada pra gente, certo? Eu vou mostrar aqui, e aí vocês vão sentindo dentro de vocês se faz sentido ou não. E quando eu falo bem porrada, não é porque assim, ai meu Deus, e agora não é possível, eu já tô no inferno, pra onde eu vou parar, né? Não, então assim, é isso, nós não vamos mais pro inferno, a gente literalmente está no inferno, então a gente não vai ficar mais no inferno. Vai depender como você quer estar no inferno. A questão é essa, tá? No inferno a gente já tá. E isso foi uma das informações que chegou para mim ao longo da semana. Que falou assim, Cláudia, assim, como é que você quer ficar nesse lugar, né? Onde você tá? Então, como é que você vai lidar com essas coisas? Vai depender muito de você mesma, né? Como você vai se posicionar, como você vai se conectar com tudo que vai chegar. Bom, então, chicote menos chicote, tá certo? Outra coisa, vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre esses números do mês de maio, tá? E eu tô olhando assim pra baixo, gente, porque aqui tem muito pernilongo, muriçoca, eu não sei como chama aí na cidade de vocês. Ah, que saco! Vamos lá. Vamos entender um pouquinho, deixa eu botar aqui meu tempo, que hoje eu não quero me perder muito, não. Vamos entender um pouquinho como é que estão funcionando esses números do mês de maio. Olha só, 5
do 5, quando nós somamos o dia e o mês, o número do dia e o número do mês no calendário gregoriano, a gente tem o número 1, o começo, princípio, tá certo? 6, que é a soma do ano, é o que nós estamos trabalhando em termos de cura. O que vem para a gente poder curar no mês, no ano, são os relacionamentos. Tá relacionado aos relacionamentos, a esse equilíbrio, tá? Então, quando eu somo, aqui são 2 números que vêm para eu curar. Então, digamos que são 2 números de karma, né? Só que o 1, ele tá mostrando o quê? Tá, eu vou curar... eu tenho que curar o quê? Aqui, para mim, vem muito assim, o 1, ele é o princípio. Tudo está contido, infinitas possibilidades, tudo está contido aqui no 1. E na hora que ele vem e me diz, Cláudia, presta atenção, ó, esse mês é o 1 que está puxando para você olhar. Acredita, confia, são as múltiplas possibilidades. A gente está começando um processo, a gente está iniciando um ciclo novo. E o que eu tenho para potencializar na hora que eu somo os números do ano com o número do dia e mês? Eu tenho o número 7. O número 7 é um número, então vamos pegar assim vamos pegar o arquétipo de Pitágoras. 7 é um número pleno, é um número da maturidade, é um número da evolução, né? 7 é o carro no tarô, é quando a gente escolhe o caminho para o próximo ciclo que nós vamos viver. 7 é quando eu olho e falo assim, ai, beleza, eu já me formei e agora eu vou fazer o quê? Eu vou viver o quê no meu próximo ciclo? Certo? E aí eu costumo falar nos meus atendimentos que assim, o universo é tão perfeito que ele ainda dá 2 casas, o 8 e o 9, para a gente se arrumar para começar o ciclo de novo no 1. Então, olha só, qual é a potência que nós temos no mês de maio? É o 7, que é o número da evolução. Então, nós estamos tendo uma força enorme de dizer assim, olha, acredita, vai. São as múltiplas, você precisa acreditar na magia, você precisa acreditar, sabe, o 1 é o mago no tarô. 1 é o princípio, é onde estão contidas todas as possibilidades. Então, a gente traz... esses 2 números em potencial, porque esse número aqui, ele vai estar o ano inteiro, você concorda? 2022. Então, eu vou estar sempre curando as minhas relações, eu vou estar sempre curando as minhas relações em aspectos diferentes. E aí, observa o seguinte, olha quantas sincronicidades. Gente, pera, só um minuto, eu vou fazer, vocês vão me acompanhando aqui, tá? Pera aí, só um pouquinho, que eu vou pegar um trem aqui, porque eu não vou dar conta de ficar com esses bichinhos, pera. Live ao vivo é fogo, né? Pera. Ai. Minuto. Ai. Desculpa. Bom, então é isso, assim, ó. A gente tem o 7 como caminho, a evolução. Qual é o desafio? Essas múltiplas possibilidades, as múltiplas realidades, tá certo? Tá, beleza. Esses são os números de Karma e Dharma que eu tô trabalhando no 7. Agora dá uma olhada, só uma sacada, em quantas sincronicidades para o mês de maio. Ó, nós pegando aqui aquela agendinha do Tzolk'in, tá? Vou fazer um resuminho aqui só para você se localizar. Então, assim, ó, foco, presta atenção. Hoje é o 2º dia no calendário gregoriano, o 2º dia, dia 2 de maio. É o 1º dia da lua da serpente, lua espectral da serpente. Ó, peraí, deixa eu mostrar aqui para vocês se ligarem. Olha só, lua espectral da serpente. O que é a lua espectral da serpente? E eu tô falando porque eu tô usando essa colinha aqui, tá? Quem tem essa agenda vai usar a mesma colinha. A lua espectral da serpente é a lua da liberação.
Sabe quais são as palavras-chave? Liberação, dissolve e liberta. Como liberar e deixar ir. Ou como liberar e deixar ir. É o primeiro dia, hoje, é o primeiro dia desse fluxo de energia, desse ciclo de energia, de deixar ir. Então, olha só. Lua espectral, como eu libero, como eu deixo ir. Para quê? Para eu evoluir, certo? Bom, beleza. Então, lua nova, a força do novo chegando. Depois, a lua da serpente. A serpente troca de pele, gente. A serpente é aquele animal, né, que ele se renova, trocando a casca dele, trocando a pele dele. Nós estamos iniciando 28 dias para a gente poder trocar nossa pele, para a gente poder trocar, tirar a casca. Depois, nós estamos na onda encantada da águia. Onda encantada é aquela dos 13 dias, tá? Usar o poder da nossa mente para criar, inspirado pelo compromisso da nossa visão. Ou seja, vamos usar a nossa visão, não é esta visão, é esta visão. Vamos usar esta visão para a gente poder entender quais são esses babados que estão acontecendo com a gente. O que está rolando, certo? Por que eu estou entrando, exatamente, sair da casca grossa? Por que eu estou entrando num ciclo de altos e baixos e parece que a casa inteira está ruindo, né? Eu vou andar com vocês de novo, vamos fechar aqui porque esquentou. Por que a casa tá ruindo? Por que a gente de repente, sabe a sensação que eu tenho? Eu tenho a sensação que a gente tá literalmente vivendo aquela torre, né? A carta da torre no tarô, que é aquela carta que faz com que tudo desaba, tudo vem abaixo. E aí você fala, é por isso, tá tudo desabando na minha cabeça mesmo, e não sei o que, não sei o que lá. Sem chicote. Lembra que a gente começou a falar? Sem drama e sem chicote. Galera, como que a gente acessa o novo? Como que eu vou acessar esse 7 aqui, ó? Como que eu evoluo com tanta coisa que a gente tá... quando você olha e fala... Não tem jeito, sabe assim, não tem jeito, não vai ter jeito. Como que vai ser, como que o mundo vai mudar, né? A sensação que a gente tem é que nada, só que tá tudo ruindo mesmo. Tá tudo indo por água abaixo. Bom, e aí olha que interessante. Esse Kim de hoje, da segunda-feira, que inaugura o primeiro dia dessa onda da serpente, que é trocarmos de pele, que esse primeiro dia dessa onda é a semente planetária. Olha quanta sincronicidade, tá? Eu não tô viajando. Aliás, nós estamos viajando, vamos viajar. Olha quanta sincronicidade. Hoje, no primeiro dia, a gente tem uma semente, né? A semente dessa nova era. E aí, de novo, olha como é sincrônico com o dia, com esses portais aqui. E eu tô falando, detalhe, né? Hoje é dia 2, eu tô falando do portal Tríplice 5/5 de 2000. Eu não vou fazer live dia 5. Eu só tô chamando a atenção porque nós vamos viver esse portal no dia 14 e no dia 23. Nós vamos viver esses portais. E eu tô chamando a atenção desses números do mês de maio, porque é o que nós vamos trabalhar ao longo do mês todo. Os portais, eles vão potencializar. Lembrando que, ainda aqui, ó, no dia 30, a gente começa o fluxo de energia, no dia 30, com um eclipse, que foi no sábado, um eclipse solar. O que acontece? O eclipse solar, a luz do sol fecha, interrompe. O que quando a luz do sol some, o que fica? Sombra, o escuro. Potencializando então o que? Pra gente olhar a sombra, o escuro. No dia 14 do 5, a lua de novo tem um eclipse lunar, o masculino, o feminino. Observa, ó, é muita sincronicidade, o masculino, o feminino, em eclipse,
certo? A Lua e o Sol no mesmo mês eclipsando, mostrando, chamando muita atenção para as nossas sombras, para que eu possa fazer o quê? Para que eu possa trocar a minha pele, para que eu possa olhar para essas sombras, integrar e tirar essa pele que eu não quero, que a gente não quer mais, né? Tá, beleza. Isso é uma coisa, tá? Então, o que a gente vai ficar com essa primeira fala? Deixa aí, deixa aí. Essa é a grande chamada para o mês de maio. Deixa ir. Não se apega. Quanto mais você se apegar, mais você vai sofrer. Tá certo? Óbvio que vão ter pessoas que vão sentir mais, pessoas que vão sentir menos. Tem pessoa, por exemplo, que tá passando por verdadeiro tufão na vida, né? E aí você fala assim, e aí, Cláudia, o que eu faço? Atravessa. Pede força, pede ajuda, se conecta o máximo que você puder com a natureza, mas precisa, galera, ó o que eu tô falando, precisa se manter firme. Qual é o seu propósito? Aí eu tô tudo aqui, olha, eu tô com uma energia de... Qual é o seu propósito, criatura? O que você veio fazer aqui na Terra? Ó, esse número 7 é o número que tá falando pra você assim, número 7 desse mês de maio é a sua formatura aqui na Terra. Que você escolheu fazer o que agora? Você vai seguir que caminho? O que você veio fazer aqui na Terra? É isso que a pergunta que é desse mês de maio tá fazendo pra gente, certo? Bom, outra coisa que eu queria alinhar com vocês, tipo, gente, assim, ó, isso não é premonição, tá certo? Eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que fazem sentido pra mim e algumas mensagens que eu intuí, né, que eu recebi. E pode ser que seja da minha cabeça? Pode. Hoje eu não tô nem aí, sabe? Assim, o que eu sinto é que eu preciso compartilhar, né? E vocês vão ver o que se faz sentido ou não faz sentido para vocês. O que vocês vão fazer com essas informações? Desculpa, gente, eu não vou nem pensar, tá? Bom, vamos lá. Eu queria que vocês, antes de eu falar mais especificamente, vamos lá. Vamos entender aqui o que está acontecendo. Isso daqui é um resuminho que eu acabei fazendo a semana passada naquelas minhas maluquices, né? Maluquices que assim foram muito boas. Esse aqui é um resuminho que eu vou compartilhar que é assim. E a gente já falou bastante sobre isso aqui, tá? O que é isso aqui, ó? Eu tenho o Sol central que emite, certo? O Sol central, ele vai emitindo uma energia, né? Uma energia de radiação mesmo. Tá me fugindo a palavra, porque assim, acabou que eu mergulhei, sabe, assim, para estudar isso daqui, para poder entender e trazer do ponto de vista mais concreto que eu pudesse, para que eu também pudesse entender todo esse processo sem ficar com medo, sem achar que vai acontecer cataclisma, que enfim, o que vai estar acontecendo. O fato é que a gente começa num alinhamento planetário. Quando a gente começa nesse alinhamento planetário, lá atrás, e a energia que a gente está recebendo é uma energia que quase que tem um canal aqui, ó, de radiação, de luz do Sol central. Então, o Sol central passa na órbita, né, de Alcione. Esse alinhamento, certo? Ele faz com que haja um canal, a radiação do Sol central no nosso Sol está fazendo com que o nosso Sol fique muito nervoso, ele está muito ativo. E as explosões solares, os flares que chama, né? Eles estão muito intensos, jogando toda essa radiação para o nosso campo eletromagnético.
O que que acontece na Terra? Então, assim, ó, vamos lá, vamos entender aqui. Eu tenho o núcleo da Terra, faz de conta que aqui é o globo, tá? Tipo, aqui é o planeta, né? A biosfera. Eu tenho o núcleo da Terra. O que que a gente tem no núcleo da Terra? O núcleo da Terra, ele é duro, extremamente quente e ferro, né? É mais o minério de ferro. Numa parte, na outra camada do núcleo da Terra, a gente tem o magma, que é aquela porção de ferro líquida que é líquido, então ele tá líquido. Esse movimento interno desse minério que está lá no centro da Terra, esse movimento, ele é quem faz com que o nosso planeta tenha a tal do norte magnético. Ele faz com que o nosso planeta se equilibre dentro do sistema solar, certo? Então, ele se equilibra. O nosso planeta, ele não vai girando em torno do Sol? Isso, ele vai girando em torno do Sol. E como é que ele se mantém aqui? Ele se mantém dentro desse equilíbrio. Então, o que a gente está chamando de norte? O que eles chamam de norte magnético? É o alinhamento do planeta de acordo com que esse líquido, como ele... Eu tô falando de um modo bem esdrúxula essa explicação, tá? Fácil de achar na internet, eu fui lá, peguei, tava bem melhor na sexta-feira quando eu tinha estudado bastante. Esse alinhamento, aqui ó, vamos lá, esse alinhamento do nosso planeta faz com que o nosso planeta, ele não tá assim, ele fica meio invertido aqui, dentro do nosso sistema. Bom, essas condições, a outra coisa que a gente tem no nosso planeta, a gente tem no campo da ionosfera, que é um campo eletromagnético muito ionizado, essa é a característica. A gente tem a malha magnética aqui, ó, que protege o planeta Terra dessa irradiação, dessa radiação, dessas ondas, dessa energia que o Sol vai liberando, ele protege e de modo que essa energia protegida mantém esse equilíbrio desse líquido que está lá no centro da Terra. Na medida em que eu aumento a quantidade de energia, eu vou destruindo essa camada de proteção aqui, ó, da ionosfera. Na hora que eu vou destruindo, o que acontece com a biosfera e a parte intraterrena? O que acontece? Entra uma quantidade de energia muito maior que vai mexer com o núcleo do planeta. Mexendo com o quê? Com o alinhamento planetário. Mexendo, porque aí fala assim, vai haver inversão de polo. Então assim, ó, aqui tá o planeta. Polo norte, polo sul. Norte magnético, sul magnético. Vai haver o alinhamento? Não sei se vai ter. O fato é, nós estamos hoje recebendo uma quantidade de radiação do nosso Sol, porque está recebendo do Sol central, certo? E aí faz esse túnel e nós estamos recebendo essa luz. Essa luz é que está fazendo com que a gente desperte. E aí, por exemplo, lá na música da Dani, ela fala assim, os sábios dizem que nós estamos dormindo. Mas a luz do sol, como é que ela fala? É a luz do sol que vai, a terra renasce com a luz do sol. Não vou cantar, que ficou horrível. A terra renasce com a luz do sol. Nós estávamos dormindo. A gente estava dormindo porque a gente estava desacordado. A gente estava no escuro. Na medida em que essa luz vai entrando, nós vamos despertando. E a gente vai falando, caraca, eu sou muito mais do que essa coisa presa dentro dessa bola aqui que é o planeta Terra. Essa luz que entra, ela também está mexendo com o nosso campo eletromagnético. Essa malha magnética, onde estão contidas todas as informações, eu também já fiz esquema aqui falando, nesse campo eletromagnético estão contidas todas as informações da nossa existência.
Nós viemos para o planeta Terra para viver experiências, para haver uma mistura de raças. Então, hoje nós somos, eu falo assim, qual é a minha origem estelar? A minha origem estelar é uma, digamos assim, mas eu já estou completamente misturado. Hoje eu sou um ser humano. Hoje, como ser humano, eu estou tomando consciência que eu sou um ser planetário, eu sou um ser do cosmos, eu sou um ser do universo. Então, na medida em que eu vou tomando, porque antes a gente falava assim, eu sou um ser humano, nossa, o fodástico do cosmos, porque só tem a gente no planeta Terra, que aqui nesse universo, isso fazia com que a gente ficasse presa aqui, dentro dessas informações que a gente sequer acessava. Então agora nós estamos acessando essas informações, esse campo de informações ele vai ficar salvo sim, Mari. Eu vou salvar. Esse campo de informações, ele está sendo completamente aberto. Então, olha que coisa incrível. No mês de fevereiro, a gente foi se preparando desde setembro, nós estávamos nos preparando de portal em portal, para que a gente pudesse ancorar o fluxo de energia do alinhamento do portal que se abriu no dia 22 de 2 de 2022. Esse fluxo de energia é como se a gente tivesse ligado um grande disjuntor. Eu usei isso também como exemplo. Como se eu tivesse ligado um grande disjuntor e eu comecei a conectar com as informações que estão aqui nessa malha magnética. Aí, pensa só. A gente é um reflexo também. Então, o meu corpo físico é como se fosse, o meu corpo físico é esse pretinho, Meu corpo físico é como se fosse aqui, o planeta Terra. Ok. O meu corpo energético é a minha malha magnética, que é protegida também. Estava protegida, eu não estava recebendo essa luz aqui, essa radiação do Sol central. Aonde está no meu corpo energético estão as informações das vidas que eu vivi aqui. Ou seja, as informações que estão... vamos pegar numa correlação, né? Eu no macro planeta. As informações do planeta, do coletivo, que estão na ionosfera, que é o que o José Argüelles fala na noosfera, que é a consciência do planeta. Esse campo de informações que está nessa consciência do planeta, mantidas as devidas proporções, ele está aqui no meu campo eletromagnético, que é o quê? A minha alma. E que abriga o meu corpo, a minha alma, ela está ligada a um macro que é o meu espírito, para onde eu estou retornando. Então assim, olha só, é como se eu tivesse aqui, deixa eu fazer uma outra, para ficar mais claro ainda, quer ver? Ixi, minha caneta vazou. Não vai ficar muito, dá pra ver. Digamos que aqui, é a minha camada, é o meu espírito, é a camada mais superior que eu tenho. Aqui no meu espírito estão contidas as informações da minha existência enquanto um ser universal, do cosmos, do universo. Aqui está contidas as informações desta vida e de outras vidas que estão próximas. Para onde a gente está indo aqui, Aqui é a quinta dimensão, aqui é a quarta dimensão, aqui é a terceira dimensão. A gente está acessando essa dimensão aqui. E essa dimensão precisa que a gente integre todas as informações que estão aqui, reverberando no meu campo. E na medida em que, como que eu retroalimento isso aqui? Imagina que o núcleo da Terra está hiperaquecido, fazendo com que o campo eletromagnético, fazendo com que o meu equilíbrio nos polos, a Terra está fazendo meio que isso aqui. Inclusive, existem alguns vídeos que falam que o planeta já passou por uma, como é o nome? Uma reversão, que eles chamam, ou seja, ele não inverte os polos, mas ele dá uma balançada aqui, porque ele tá em movimento, ele está em equilíbrio.
Mas esquece isso, certo? Vamos esquecer isso, porque eu comecei a estudar muito isso, até que eu saquei que isso não faz a menor diferença, porque nós estamos falando de uma realidade que a gente nunca acessou. Nós nunca estivemos tanto na terceira dimensão como nós chegamos, certo? Para poder acender de novo e acessar essas memórias aqui, ó, que o planeta está acessando. Isso nós nunca vivemos. Então não adianta a gente tentar pensar no futuro nessa perspectiva do que a gente conhece. Nós temos que pensar no futuro agora, numa perspectiva que eu ainda não conheço. Aí você fala, eita, ferrou, porque você tá falando que perspectiva é essa que eu não conheço? É uma perspectiva de você viver integrado com todas as experiências que você viveu, certo? Integrado com essas experiências que você viveu, mas na paz, na boa, né? Sem peso, numa frequência mais sutil. Velho, você tem noção do que é isso? Quer ver? Vamos lá, vamos fazer o seguinte exercício. Uma vez eu me peguei falando assim, nossa gente, e se todo mundo de repente ficasse de boas? Ninguém mais tivesse problema, como que o planeta ia se sustentar? Porque tipo, o que ia acontecer? A gente ia fazer o quê? Né? Não ia ter problema para resolver? Quantas vezes eu não ouvi isso? Que tem que ter problema para eu poder resolver, porque isso faz parte de... Não tem mais. A gente transcendeu. Nós estamos transcendendo a verdade. A gente ainda não transcendeu. Nós estamos transcendendo. O que é transcender? É eu mudar meu campo dimensional. Como que eu consigo mudar meu campo dimensional? Na hora que eu mudo essa realidade do planeta. E é isso que está acontecendo. Certo? É isso que os maias falavam. Gente, é o seguinte. Quando houver um alinhamento planetário, que o planeta Terra começa a receber uma quantidade de luz, como que essa luz entra como radiação? Do ponto de vista tridimensional, nós estamos ferrados, a gente vai morrer todo mundo. Por quê? Porque a nossa malha magnética, a nossa proteção, o nosso campo de ionosfera, ele está completamente vulnerável. Daí tanto vulcão erupcionando, daí tanto essas alterações climáticas. Por exemplo, eu estava vendo alguns vídeos, fato, as alterações climáticas, elas estão relacionadas com o aquecimento global? Também estão relacionadas, também, mas não é só. Por quê? Porque o núcleo da Terra, ele está completamente descompensado, porque ele está recebendo muito padrão de radiação. Aí você imagina o seguinte, a Terra despirocou, a Terra também está super estressada, né? Tá tudo muito estranho. E aí, a gente não ia ficar estranhinho? Você acha que com tudo isso que está acontecendo, então, por exemplo, todo esse padrão de energia positivo que sai, negativo que entra num equilíbrio, como é que eu tô aqui? Olha quem faz o papel do núcleo da Terra no meu corpo físico. É o meu chakra cardíaco, é o meu coração. Meu coração tá aqui no centro, dos braços, onde eu tenho um equilíbrio entre dar e receber. Onde eu tenho um equilíbrio do masculino e do feminino. É a partir daqui que esse aspecto que me liga com o divino e me conecta lá embaixo com a minha essência na raiz, com a raiz, assim, com o coração de Pachamama, né? Com esse núcleo da Terra, eu estou fazendo essa troca. E quem é que permite esse tipo de troca que perpassa por aqui? É o meu cardíaco, é o meu coração. Então, vamos retomar. Estou em que mês? Num mês onde eu tenho o número 1, quando eu somo, né, a sincronicidade do mês e do dia, eu tenho o dia da semana, eu tenho o número 1, princípio. Qual é o desafio do princípio? É o novo que se inicia. Em maio a gente está iniciando um novo. O que eu preciso para poder viver o novo? Desapegar. Eu preciso romper, eu não posso ter, são novos paradigmas, são novas realidades.
E o que vem para apoiar esse novo do mês que aparece? O 7. O 7 ele vem e diz assim: acabou, galera, formatura agora, vocês se formaram, vamos fazer festa. E aí, todo mundo passou de ano? Todo mundo vai passar de ano. Uns vão ficar de recuperação. Outros vão sofrer mais que nem eu sofria pra caramba com matemática. Então, enquanto eu me livrava lá em biologia, história, geografia, que era super de boas, matemática eu tomava na cabeça, certo? E eu tinha que... Então, assim, para alguns, né? Qual é a sua dificuldade? E aí, o que é do coletivo? Que é a dificuldade do coletivo para que a gente possa integrar e transcender? Relacionamentos. Então, se você observar próximo de você, como é que você está se relacionando com tudo, com todos. Não é relacionamento amoroso, sabe? De parceiro ou de parceira que você tem. Não, é relacionamentos de uma maneira geral. Então, outro dia no grupo lá do WhatsApp, a gente estava falando, né? Tinha uma pessoa que estava sofrendo muito, porque estava vendo o pai sofrer. O pai estava numa doença, com uma doença terminal, sofrendo muito, e a pessoa estava muito sentida. E assim, vivendo aquela dor do pai, né? Só que nós estamos renascendo. A gente está renascendo. Então, nós vamos viver uma dor dessa morte deste corpo, certo? De acordo com a minha consciência sobre o que é esse corpo, na verdade, nessa perspectiva muito maior. Então, eu não preciso, entenda, não é que eu não vou sentir, mas é como eu vou sentir. Então, que lugar é esse que eu vou sentir? E é sobre isso que eu quero falar com vocês, certo? Olha só, quando eu fui olhar, hoje de manhã, inclusive, eu tava... Sabe quando você tá naquele soninho que você tá meio que acordando e aí vinha aquele monte de pensamento, e eu comecei a criar um campo. Eu comecei a fazer mais ou menos assim, né? Tentando fazer uma linha do tempo para eu poder entender mais ou menos e saber, então, essa inversão de polo aqui, ó, ela vai acontecer quando, né? Não importa quando vai acontecer, tá bem próximo, certo? Tá bem próxima mesmo. Mas, como é que a gente vai encarar isso? Como que você vai encarar? Eu li muito sobre o evento, que o Cobra falava, e sobre o evento, então 13 dias na escuridão, você pega água, você pega não sei o que, não sei o que lá. E assim, hoje eu percebo que nós estamos muito próximos de uma virada mesmo, de uma virada aqui. Só que para mim, com toda a experiência da minha vida, quando eu olho para trás, quando eu olho todo o percurso para eu chegar aqui e estar com vocês, nós estamos aqui com 90 pessoas conversando aqui. A partir do momento em que eu confio que eu vivi tudo isso para estar aqui agora, a partir do momento em que eu confio em tudo que eu acessei, e não é porque eu sou melhor, não, gente, nem melhor e nem pior, porcaria de nada, certo? Eu tô falando para vocês que a semana passada foi pau, assim, sabe? Foi muito desafiador, né? E eu falava, chega. E eu começo a sonhar e começo a me ver de novo. Muito conflito, muita confusão, muita coisa. E eu falo, não é possível. E aí, eu não dá para não acreditar que nós não vamos mais passar pelo que nós já passamos. Eu me lembro, eu falo assim, até... a Cláudia pirou de vez. Mas eu me lembro do quanto que a gente já... juntos, com certeza absoluta, nós já atravessamos muitos cataclismas por aí, sabe? Para poder mudar. E aí eu fui dar uma olhada, inclusive, o seguinte, quando nós vamos olhar, porque quando você vai estudar a história da humanidade, enfim, tudo mais, as datas em termos de milhares de anos, elas ficam meio confusas. Tem livros que falam
em ciclos de cento e não sei quantos mil anos, 40 mil anos, 12 mil anos, enfim. E aí eu comecei a ver que eu não tinha que me apegar nisso. Eu tinha que me apegar em termos de eras. Lembra daquele esqueminha? Eu fiz um esqueminha uma certa feita aí, numa outra live, que é onde há essa correspondência. Eu não separei ele aqui agora, mas não tem problema. Nós estamos num ponto de correspondência, digamos que da Idade Antiga, na minha opinião. E o que aconteceu? Porque eu falei, se nós estamos... acompanha a minha linha de raciocínio para você ver como que tá louca. Se nós estamos acessando um ponto de consciência numa correlação com a Idade Antiga, o que estava antes da Idade Antiga? A pré-história. E o que aconteceu na pré-história? Houve não uma inversão de polo, mas houve uma instabilidade muito grande da ionosfera. Então, assim, cadê aqui? Houve uma instabilidade muito grande desse campo de proteção eletromagnética que fez com que os neandertais sumissem, com que eles desaparecessem. Foi essa instabilidade eletromagnética, a quantidade de raios, de explosões solares, dessa radiação que entrou no planeta Terra, fez com que os neandertais sumissem. E aí a gente começa uma outra história diferente, já com um padrão nos aproximando mais do que nós somos hoje. Não igual, óbvio que não, mas muito mais próximos. E aí eu falei, cáspita, é isso? Certo? Ou seja, de novo, nós estamos vivendo essa instabilidade geomagnética que vai fazer com que mude, certo? O planeta. Só que aí o que acontece aqui agora? Quando os neandertais... É um salto quântico. Nós demos um salto quântico naquele período para a gente poder viver a Idade Antiga. E quando a gente começa a viver a Idade Antiga, o que a gente começa a viver? A gente começa a viver o feminino, né? O sagrado feminino, onde a gente se conecta muito com magia. E eu tô falando magia, não é assim, é bruxaria e tal, tudo mais. A gente se conectava com o divino, com outro nível de consciência, mas nós estávamos ainda muito primitivos. E qual que é a outra história? Qual que é a outra questão? Quer ver? Peraí, eu vou fazer até aqui, porque aí isso é interessante a gente observar. A outra questão é que eu mergulhava... Deixa eu fazer aqui. Eu mergulhava na terceira dimensão e agora eu estou indo para a quinta dimensão. Essa é a grande questão. Quando eu saio da quinta dimensão, então eu estava aqui vivendo essa realidade, né? Ok, há uma estabilidade no meu campo eletromagnético que fragiliza esse potencial, faz com que o planeta dê um salto quântico, só que ele dá um salto quântico para onde? Para cá, mergulhando na terceira dimensão. Por que a gente estava mergulhando na terceira dimensão? Pra você não achar que eu tô louca sozinha, pra você ficar louco também. Nós estávamos mergulhando na terceira dimensão porque o planeta estava, nesse período aqui, vivendo o inverno galáctico. Então, nós estávamos muito distantes desse ponto aqui. É como se nós estivéssemos aqui, ó. Os raios do Sol estavam girados para cá e o planeta Terra estava aqui. A gente estava no inverno galáctico. E nós mergulhamos nessa escuridão, até que a gente passou pelo outono, né? De novo, desculpa, o outono não, a gente passou pelo outono, mergulha no inverno galáctico, mergulha nessa era de completa escuridão. E aí o que acontece? A gente se distancia mesmo. Então, aí o meu corpo físico, ele começa a achar que é só isso daqui, ó. Só tem o planeta Terra, até que eu vou entender que aqui no núcleo da Terra tem uma...
Tá, eu entendo do núcleo da Terra, entendo da biosfera, entendo do meu corpo físico, tudo que é tridimensional. E eu apago todas as informações que estão aqui, ó. E na medida em que o Sol vai voltando, que a gente vai recebendo a luz de novo há um campo de instabilidade eletromagnético, o planeta está fazendo isso, ele já está fazendo, não é que ele vai fazer, ele está fazendo isso. Até porque existe um outro elemento aqui, ó, na verdade é aqui, porque aqui é o nosso Sol, tá? Existe um outro elemento aqui que está competindo, né, com a nossa gravidade. A gente vai mudar o padrão da nossa gravidade. A gravidade é o que nos mantém na terceira dimensão. Então, se eu tô indo para um nível de consciência pentadimensional, eu tenho que mudar o meu padrão. Eu tenho que mudar esse padrão de gravidade aqui, ó, para eu ficar mais sutil. E aí, observa que, de novo, nós estamos voltando para o feminino. Só que eu tô voltando para o feminino em que direção? Cadê? Deixa eu ver se tá certo. Eu tô aqui no feminino em direção à quinta dimensão. Então, o tempo e o espaço, eles estão exponencializados. Vocês estão acompanhando o que eu tô falando? Eu acho que tá dando para entender, né? O tempo e o espaço estão exponencializados. E aí você fala assim, Cláudia, peraí, para. Você tá falando que tudo isso vai acontecer em maio? Velho, eu não sei se é que vai acontecer em maio. O fato é, você concorda comigo que a gente entrou na lua da serpente, que o quê? Troca pele. Nós estamos curando as nossas relações, por isso a gente tá nesse imbróglio de nada tá ficando mais no escuro. Como que vai ficar no escuro, galera? Não dá para ficar no escuro. É muita luz que a gente tá recebendo, certo? Aí você fala assim, mas é uma sacanagem, porque tipo, a Ucrânia tá lá, os caras estão lá guerreando, brigando, tem um monte de... Eu vi uma imagem de um tornado nos Estados Unidos, cara, detonou tudo, destruiu tudo. Sim, mas isso daqui tudo são resultados. No universo nós temos N infinitas leis, lei da atração, lei da correspondência, sei lá, a gente tem 12 leis no universo. E dentro das 12 leis, cada um aqui vai responder pelos compromissos que fez. Cada um vai responder de acordo com as memórias e os registros que estão aqui. Deixa eu até deixar aqui, ok? Então assim, ó, por que então que eu sou azarada, eu já me casei não sei quantas vezes, e eu sempre me separo, e agora eu tô tão sozinha, porque meu pai morreu, porque minha mãe morreu, meus vizinhos, ninguém perdeu ninguém de Covid, só eu que perdi, ou então, nossa, olha, fulano, teve alguém que se matou na família, coitado e tal. Gente, para de pensar dessa forma. Todos nós estamos ligados aqui, ó, num coletivo, e assumindo a responsabilidade por uma série de experiências que nós vivemos ao longo de muitos anos. Então, e outra, para também com aquela história, sabe, do espiritismo, que fala assim, isso é a lei do karma, então você tá ferrado, porque você foi mal, você arrancou as orelhas dos cristãos, por isso que você nasceu surdo. Gente, para com isso, sabe? Para, porque é exatamente esse mergulho que a gente faz que ferra com a gente. Então tá, eu já fui, eu preciso, eu mereço passar por isso, eu mereço ficar solteirona, eu mereço... Gente, olha, é inacreditável, mas assim... É muito recente, por exemplo, as falas das nossas mães, das nossas avós, do tipo assim, você tem dedo podre para escolher homem, filha, você vai ficar solteirona, você vai ficar pra titia, e sei lá, eu tô usando um exemplo, mas assim, a gente tem, para ficar mais leve, porque tem exemplos muito pesados, que estão reverberando aqui no campo. E não adianta a gente falar assim, Deus é injusto porque tem um monte de gente que tá perdendo suas casas lá na Ucrânia, tem um monte de gente que tá aqui, que mora na favela. Para, gente, para, foco, agora é foco, maio é mês de focar. Não é para você ficar pensando na desgraça alheia, pensa na sua desgraça que já é suficiente para você poder ter que curar, certo? Então foco aqui, é muita luz entrando. Então a gente vai fazer o seguinte,
Vamos concentrar. Foco. O que você veio fazer aqui, galera? O que a gente veio fazer aqui? Bora, agora é a hora. A gente vai falar. O que a gente veio fazer aqui? Mês de maio. Tô lá. O que a gente tá curando mesmo? Relacionamentos. As relações com as pessoas. Tá, beleza. Qual é o que eu trago pro mês de maio? Que eu vou trazer? Que vai ser o meu desafio? Eu tenho ainda... Porra, velho. A gente tem um negócio de uma eclipse lunar daqui a pouco. Dia 14. Daqui 15 dias. Certo? Que vai escrachar de novo com a gente, mostrando as nossas sombras. As nossas sombras são nossas, minha, mas também é a sua sombra também é a minha, porque eu também sou você, nós somos esse coletivo. Essa compreensão sobre nós sermos coletivos, ela tá aqui, ó. É essa radiação que tá mostrando. Então, esse sol aqui, todas essas explosões solares e não sei o que, gratidão, porque nós estamos acordando, porque a gente tá despertando. E aí eu posso olhar para isso daqui, ó, numa perspectiva de que eu vou ter que dar conta. Velho, ó, presta atenção, foco, vamos lá, focar aqui, ó. Olha para mim. Vai doer? Vai doer, certo? A gente tá passando a gente tá saindo de coisas, vivendo, escancarando, sabe? Verdades que a gente correu, ó, vidas a gente correu de viver isso. Principalmente nós mulheres. Aí você fala, não, mentira, principalmente nós mulheres não, todos nós, tá certo? Porque esse masculino também, coitado desse masculino, sabe? Que teve que também hoje, esses homens de hoje, eles também come o pão que o diabo amassou, sabe? Com uma formação terrível. Ou seja, problema a gente tem muito. Não vamos focar no problema, vamos focar na solução. O que eu acho, e assim, ó, na semana passada, por exemplo, eu vou contar aqui pra vocês, ah, meu Deus do céu. Gente, não é premonição, é maluquice da minha cabeça, tá? Mas eu acho que essa maluquice é uma maluquice boa pra gente poder faz de conta que isso poderia ser possível de acontecer. Como que você ia reagir? Pra mim funcionou dessa forma, sabe? E me deu muito mais força. Aí eu vou fazer uma parte aqui. Peraí, antes de eu contar essa outra história, eu vou contar uma outra. Olha que doido. O ano passado, eu pensei, eu intuí de fazer um encontro de mulheres, né? Esse encontro de mulheres, eu visualizei também, as meninas me deram várias dicas e não sei o que, eu falei, vai ser lá em Minas. Por que Minas? Eu comecei, por que tem que ser Minas? Aí eu encontrei um monte de sincronicidades, por que tinha que ser lá? Aí eu falei, poxa, mas não vai rolar, precisa de mais um encontro. Isso foi já mais esse ano. Aí eu falei, então tá, então nós em março, que é o mês da mulher, o mês, né, que a gente comemora o mês da mulher, a gente faz esse primeiro encontro, e em maio também, que é o mês de Maria, né, na Igreja Católica. Você vê que tudo isso é uma coisa de você ficar olhando e olhando sinais. Montei o encontro de mulheres aqui na Bahia, dia 20 de maio, agora, dia 20 de maio, daqui 20 dias. Montei o encontro de mulheres. Tem uma galera aqui que eu acho que já tá inscrita, inclusive. Pra que esse encontro? Uai, gente, a gente precisa, tem muita coisa desse feminino que está aqui, ó, tá pulsando. Por quê? Por causa da proximidade com essa era mesmo, com essa era daqui, ó, que tá bombando dentro da gente, que tá muito difícil, tá muito doído, e a gente não sabe por que a gente tá sofrendo, a gente não sabe por que a gente tá se relacionando, a gente não sabe um monte de coisa. E esse encontro do feminino é um encontro que tem essa proposta. Ó, vamos lá, vamos curar, vamos puxar. É o feminino que nutre, é o feminino que intui, é o feminino... Não mulheres, tá? Homens que estão por aqui. É o feminino que vai ser criativo. Ou seja, para uma nova era, para essa proposta do mês de maio, fazer esse encontro é muito potente, é muito potencializador, certo? Aí o que aconteceu, Cláudia Lopes?
aconteceu que eu entrei num jogo com o meu ex que falou assim, não, acho que esse encontro não é para acontecer, eu acho que esse encontro não, porque, nossa, tá muito apagado, sabe? As meninas se embolaram lá no marketing, a gente demorou para poder estar divulgando, sei lá, ó, eu nem sei se a gente demorou para divulgar ou não, tá? Porque quando as coisas têm que acontecer, eu não faço nem divulgação e as pessoas chegam, quem tem que chegar, chega. Resultado, eu entrei nessas, e aí quando chegou a semana passada, que eu comecei a visualizar tudo isso, sabe, do potencial desse mês de maio, eu falei, é o quê? É o quê? Cláudia Lopes, tome tenência na sua vida, você vai realizar esse encontro, você vai fazer isso, porque é isso exatamente, esse peso, certo? Dessa perspectiva, esse peso que tá difícil de eu ancorar, de eu integrar, de eu puxar, era o que tava me deixando doida, assim, ai não vai dar certo, ai não sei o quê. Aí eu simplesmente fiz o quê? Eu inverti o potencial. Não significa que eu deixei de ter, talvez, insegurança. Não, insegurança eu não tenho mesmo, eu não tô insegura para isso, eu tô muito segura, muito pelo contrário. Eu tô muito segura do que eu tenho que fazer. Eu tô muito segura de qual é a minha missão. O que vai dar? Velho, vai dar, certo? O que tiver de ser, vai ser. Mas eu precisei colocar isso na frente para que eu pudesse andar. Então a gente entrou na parte da live, vamos aqui rápido, a gente entrou na parte da live que tá falando o quê? Como que eu atravesso o mês de maio? Como que nós vamos atravessar, galera, o mês de maio? A gente vai doer? Vai. Sei lá, acho que eu já repeti isso trocentas vezes. Claro que vai doer. Tá certo? Quantas coisas eu não preciso desapegar? Quantas coisas eu não preciso deixar de lado? Ai, porque as minhas sombras... Que é a sua sombra, criatura? Qual é a sua sombra? É medo. Medo do quê? Sabe? Eu também tenho medo. Eu tenho medo. Jesus teve medo de morrer, galera. Peraí, tá? Só foi revelado pra ele que ele ia passar pelo perrengue que ele ia passar, bem próximo do que ele ia passar. Não dá pra gente ficar acessando que vai ter um cataclisma, que vai um monte de gente morrer. Porra, velho. Desculpa. Poxa, velho. Meu pai vai morrer? Vai. Minha mãe vai morrer? Vai. Meus filhos vão morrer? Vão. Eu vou morrer também. Morte é uma coisa que é inerente. Ponto. Acabou. Vai. A gente vai morrer. Certo? E aí eu falava assim, ai meu Deus, mas assim, como que eu vou lidar com isso, não sei o quê, porque sabe quando você sente aquela coisa, aquele campo, e os meus sonhos, e aquelas coisas, aquelas agonias, até que veio, né, aquela vozinha e falou assim, Cláudia, vocês têm uma vantagem imensa, certo? Porque assim, o inferno você já tá, né? Você só vai ficar pior do inferno se você se enfiar lá dentro do quartinho dos infernal. Sai do quartinho dos infernais e fica num lugar do inferno, pelo menos mais perto do fogo, para iluminar, se aquecer, tá? Porque tá acabando, vocês vão sair do inferno. O inferno onde vocês estão? Vocês estão indo para a luz, vocês estão indo para um paraíso, vocês estão indo para uma outra realidade. E aí hoje, quando eu tava acordando, que eu tava naquele soninho, né? Eu lembro nitidamente, né? Que eu via muito, era um sol, era uma energia muito dourada, e eu ficava tentando olhar onde é que tava o rio a água, as emoções, aquelas emoções que eu tava conturbada, e eu só ria, porque eu falava, não acho mais, gente, eu não acho mais, não tá aqui, mas eu tava numa felicidade, eu tava numa alegria, eu tava numa leveza. Quando eu acordei, eu falei, é isso. Certo? Então, galera, dá mão aqui, dá mão pra mim, velho, vamos junto, né? A gente precisa ancorar essa energia da confiança, a gente precisa ancorar essa energia de que não importa o que a gente vai passar aqui pela frente, o que importa é que a gente vai conseguir chegar onde a gente tanto quer, que é na paz, que é no amor, que é nessa energia de... Velho, a gente tava lá no Pestolo. O Pestolo foi o lugar que a gente se encontrou com as outras meninas lá, né? No encontro das mulheres. Eu nem sei explicar. Eu falo, começo a ficar assim... Eu começo a ficar... Ai, meu Deus, de saudade. A gente não queria ir embora com saudade da gente. De lembrar que nós já estivemos juntas e que a gente era muito feliz. Apesar de viver...
sabe, de viver perseguidas, né? A gente era feliz, porque por que eu tinha saudade daquela época, gente? Por que eu tinha saudade da época que eu vivi com Maria Madalena? A gente não podia nem se olhar no olho, porque a gente se entregava. Mas a gente era muito mágica, a gente era muito poderosa, a gente fazia o que a gente queria. Mentira, a gente não fazia o que a gente queria, mas a gente teve coragem para peitar os nossos familiares e dizer assim: eu vou em busca do amor, eu vou em busca da minha liberdade, eu vou... Isso é que dá saudade. E isso é isso é que dá vontade da gente abraçar e beijar essas meninas, essas outras mulheres, esses outros seres. Quantos homens não despertaram, sabe, nesse momento. Gente, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Mas vocês estão entendendo o coração? É muito mágico isso. E é isso que a gente precisa, não pode esquecer agora no mês de maio. Então, olha só, vamos ser práticos, assim, ó. Nossa, me deu até um negócio aqui, porque eu tô falando isso pra vocês, mas eu tô falando pra mim também. Porque, ó, eu já vi aqui, tem um monte de gente que tá falando assim, caramba, quer dizer, tá falando não, eu não tô nem acompanhando direito, mas assim, tem muitas das meninas que estão aqui, elas, eu sei que elas estão completamente mergulhadas na terceira dimensão. Eu sei disso. E sei a importância. E aí, para vocês, meninas, para vocês, meninos, que estão mergulhados nessa terceira dimensão, amplie a sua consciência, certo? Porque nós não vamos ficar nessa dimensão. Ponto. E a sensação que eu tenho é que esse mês de maio é esse mês que vai dar essa virada grande. Não essa virada, sei lá, eu não tô falando da virada dos polos, não. Eu tô falando da virada de consciência mesmo, sabe? E aí é como se... Porque, ó, maio a gente tem esses portais todos. Quando chegar junho, a gente tem a entrada do inverno para nós, né? É uma virada de novo, onde o planeta... O que acontece aqui em maio? O planeta também, ele muda a proximidade ou a distância dele do Sol, certo? É um ponto de convergência, sei lá se eu posso falar convergência. Então, em junho, o que a gente tem? Junho a gente vai ter, aqui eu tava fazendo meu mapinha aqui, né? O alinhamento planetário, olha só, no dia 24/6, dia 21, a gente tem a virada. Então, a Terra muda, né? Solstício de inverno e primavera e verão. E aí, o que acontece? Há um alinhamento no dia 24/6, um alinhamento planetário entre Mercúrio, um alinhamento raro entre Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, e a Terra vai estar alinhada com Vênus e Marte. Imagina, Vênus e Marte, Terra, Vênus e Marte. É como se eu tivesse num alinhamento entre o masculino e o feminino, permitindo o quê? A integração. Se o 7 é aquele número que eu falei de maturidade, de evolução, o 7 é a formatura, e o universo dá 2 casas para a gente poder se arrumar para começar o novo. Então, o que eu tô intuindo, para mim faz muito sentido, porque eu tô vivendo o 7 em maio, o 8, que vai ser junho, alinhamento, eu arrumo a casa para eu seguir o caminho que eu escolhi agora em maio, que eu tô escolhendo agora em maio. Quando eu me alinho com esse... Eu vou alinhar em junho e digo... Sabe aquela coisa de, tá bom, tô me arrumando, vou fazer a mudança. Eu nem vi no Tzolk'in qual que é a próxima lua, né? Essa da serpente, então eu arranco a minha pele, certo? E eu me preparo, aí eu começo, tá? Então essa pele eu não quero mais, mas agora eu vou ter que, vai sair uma pele nova, essa pele vai me servir para quê? O que que eu vou fazer com ela no próximo ciclo? E aí eu vou para a casa do 8, organizo a minha mudança. Em julho eu faço esse mergulho em mim mesma, ou seja, o pico mesmo do inverno, né? Entro no meu potencial, entro na minha energia para eu começar e startar em agosto um ciclo novo. Eu intuo isso, que agosto, o segundo semestre vai ser muito mais leve para todos nós.
de uma maneira geral. Agora vai depender de como é que você vai estar organizando isso que você está decidindo aqui agora em maio, tá certo? É difícil? É difícil. É complicado? É complicado. Mas, gente, é isso, nós vamos ter que passar. Nós vamos ter que atravessar. Não tem como, tá certo? Não tem como. Então, por exemplo, para mim tá muito claro que os perrengues que eu passei há um mês atrás, que foi duro, difícil, minha boca estourou com herpes, eu fritei por dentro, assim, sabe? Muita relacionamento, uma questão com os relacionamentos, sabe, assim, de uma maneira geral, muito, muito difíceis. Foi difícil de atravessar? Foi. Mas é isso. Curou, agora eu tô sentindo um outro fluxo. Esse outro fluxo, como que eu vou sustentar? Da mesma forma. Vai ter dia que eu vou chorar, vai ter dia que eu vou pedir ajuda, vai ter dia que... E a gente nós vamos atravessando, tá? Vai ter coisas que eu vou identificar que eu falei, putz, que merda que eu fiz, né? Porra, eu não devia, sabe assim, por que eu segui esse caminho? Ótimo, gente, seguir o caminho, agora você já pode mudar, você já vai transcender, você já vai sair, já vai para outra ideia, tá? Então, mês de maio vai puxar isso da gente. Eu ia falar uma outra coisa que acabou me passando aqui. Ah, sim, e aí o que eu tava aqui semana passada, né? E eu fechei os olhos e falei, tá bom, galera, fala, o que é, o que eu preciso ver, o que eu preciso sentir, que vocês estão querendo me falar, né? Viagem pura. Gente, eu via como se fosse uma nave do meu lado esquerdo, né? E como se fosse um furacão. E aí a mensagem que chegou era assim, é como se nós, nesse processo de mudança, certo? Para uma dimensão diferente, é como se, o que acontece? Eles falaram o seguinte, ó, vai ser sugado, né? Como se fosse um aspirador, vai ser sugado pessoas, seres que não estão na mesma sintonia, na mesma frequência, que não tiver uma ressonância que permita ficar aqui, ó, nesse campo aqui. Porque senão sofre, porque senão dói, então vai ser sugado. Como que a gente... Ah, e outra, que também, né, dentro desses, muitos de nós também vão ser sugados porque fizeram compromissos de continuar o seu processo evolutivo numa outra forma, numa outra expressão. E como que a gente vai enxergar isso? Por desencarne. Então, assim, a gente vai ver muita gente desencarnando, certo? Só que, aí eu falei, nossa, gente, então é isso, então vai virar, e eu lá, né? Então vai ter um cataclisma mesmo, a gente vai... Não, certo? Existe hoje tecnologia para ancorar, exatamente equilibrar o quê? Todo esse caldo, esse núcleo do planeta Terra, o coração de Gaia, para equilibrar, para que ela não inverta. E essa tecnologia, ela não só equilibra o planeta Terra, como ela vai fazer com que tenha precisa tirar essa quantidade de frequências mais densas, ir para um outro lugar onde vai poder fazer um processo acelerado. E nós, aí eu tô falando nós que vamos ficar, sei lá, se eu vou ficar ou eu entrei no barco aí que vai para lá. Mas quem ficar aqui tá com o compromisso, tem o compromisso de começar essa nova era. Que na minha opinião, né, no meu sentir, agosto a gente potencializa isso. E aí, para aí eu falei, não, então é isso. Então, assim, eu não posso agora titubear. Tem que fazer um encontro desse feminino. Em julho a gente vai fazer um encontro com crianças. Então, toda a minha programação tá super mantida e mais do que nunca ativa para que a gente possa ancorar exatamente esse potencial. Ai, Cláudia, mas tá muito difícil porque tá todo mundo sem grana. Vai mudar tudo. Né? A relação com o dinheiro vai mudar completamente. Como que vai ser isso? Não tá vendo que isso é impossível? Lembra que Arão falava pra gente? Acredita no impossível. Chegou a hora. Agora é a hora. Vamos acreditar no impossível.
Só que aí você fala assim, tá, então amanhã é dia 3 de maio, então tá, então eu vou ficar esperando, meu Deus, eu moro imagina, eu moro aqui, do lado da praia, então vai ter o cataclisma, minha casa vai ser a primeira que vai desaparecer, meu Deus, minha casa vai desaparecer, mas confia, Cláudia, confia, ferrou, certo? Ferrou, se você for ficar pensando nisso, ferrou. Amanhã você tem que fazer o quê? Velho, amanhã você vai ter que levantar e trabalhar. Só que como que você vai levantar e trabalhar para ganhar o dinheiro? Porque dinheiro é o que vai pagar a tua conta ainda, no mês de maio, certo? Junho vai ter conta para pagar. Então, se amanhã você vai levantar, só que você vai levantar como? Você vai levantar assim, ó, pensando o seguinte. Bom, é o seguinte, eu tenho uma mudança muito significativa pela frente. O que eu posso fazer hoje para eu estar ancorada? Pense em você nesse momento. Pense em você. Aqui, ó. Eu, Cláudia Célia Lopes. O que eu vou fazer amanhã? Amanhã essa semana eu vou estar em São Paulo com a minha família. É aniversário do meu pai, da minha mãe. Eles estão comemorando. Eu vou junto para celebrar. Eu vou estar lá junto para celebrar. Não vai ter perrengue? Claro que vai ter perrengue. Toda a família tem, gente, perrengue. Então tá, ó, como é que eu vou me posicionar nos perrengues quando a gente estiver cansado? Porque como eu moro distante, quando a gente se vê é só love, 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 love. Mas se tiver perrengue, a gente vai lá. Então, assim, é à toa que meu pai tá fazendo aniversário, 80 anos, que a minha mãe... Não é à toa, a gente vai lá tá junto, vai tá... Sabe, eu tô buscando olhar um dia de cada vez. Foco. Lembra da onda que a gente tá? Onda da serpente, que é libertação, deixa ir e liberar. Foco. Hoje tava ali. Mantenha o foco no florescimento espiritual. O que eu fiz hoje? Foco no conhecimento, no florescimento espiritual. Não, e os pendengue que eu tinha que fazer? Claro que eu fui, tive que ir no mercado, tive que dar conta de pedir energia, não sei aonde, tive que dar conta de um monte de coisa na 3D, certo? E aí tive que, aqui, eu tinha a intenção de fazer a live, falei, vou ancorar essa energia de noite como? Aqui, tô ancorando. É isso, certo? Se não deu, sem chicote, tá certo? Amanhã, o que você vai fazer? Antes de responder o que você vai fazer amanhã, eu vou te perguntar, você veio aqui para quê? Qual é o seu talento nesse momento para contribuir com esse processo evolutivo? Isso, Cris, seja semente, flor e fruta, certo? Qual é a sua contribuição? Então, por exemplo, a Cris tá dando aula. A Cris vai lá e vai falar de boca, só dos velhos, tô lembrando, Cris, quando você atendia os velhos. Não, eu vou falar de gente, eu vou falar de um mundo novo, eu vou continuar ensinando, mas eu vou falar numa perspectiva nova. Tá, eu trabalho, não sei se a Flavinha tá aqui, eu tô lembrando da Flavinha porque, assim, sei lá, porque eu tô lembrando dela. Flavinha tá aqui, trabalha com... é advogada, tá, beleza. Então, trabalha com um monte de homens, trabalha num ambiente completamente... muito denso, muito tóxico, muitas vezes. E tá, então o que a Flávia vai fazer? Ser o caminho de transformação dentro de onde ela está. Eu trabalho numa empresa pública, eu sou o caminho de transformação aonde eu estou. Eu sou um agente transformador aonde eu estou. E eu começo agindo e transformando eu mesma. Eu começo agindo e transformando os meus ideais, né? Isso. A Fê tá falando que entra na pós, né, Fê? Ai, Fê, que saudade de você. Parece que algo vai se transformar. E vai, isso mesmo. A gente tá transformando já, sabe? A gente não vai se transformar, a gente já está se transformando. Hoje, por exemplo, eu estava falando, ancorar energia para essa live é muita, sabe assim, eu sinto que tem que ter muita potência e tal. Eu não tinha a semana passada, por exemplo, hoje eu tenho, então hoje eu fui e eu trouxe. Ai, nossa, Cláudia, você está falando que você intuiu que, olha, vai ter um desencarne coletivo de novo, porque o que você falou foi isso, disfarçado, não sei o quê. Tá, eu falei, e daí, se não tiver?
Se não tiver, eu tô falando, eu tô assumindo a responsabilidade, eu tô falando a minha verdade. Aí pode ser que eu quebre a cara? Pode ser que eu quebre a cara, mas isso vai fazer parte também do meu processo de integração, do meu processo de aprendizagem, do meu processo de cura, tá certo? Ai, gente, nossa, assim, ó, vou parar por aqui, tá? Mas assim, então, Ila é advogada da nova era, isso mesmo, Ila, isso mesmo. E percebe que é possível fazer isso, percebe que é muito possível a gente poder estar transformando, né? E aí eu vendo esses coraçõezinhos e vendo essa, assim, a galera falando, é isso, só não sei ainda como é isso, Ila. Como você não sabe? Lógico que você sabe, amor. Nossa, olha que interessante, né, que a Ila tá trazendo. Eu não sei como é isso, porque amplia a sua visão, certo? Amplia a sua visão. O que você... Não é o que você faz, não é só o que a gente faz que muda e que transforma. É quem nós somos. Quem nós somos é potencialmente um agente transformador. Quem nós somos vai fazer com que as nossas ações também sejam ações transformadoras, por mais que não pareça. Mas você entra num ambiente, você transforma, porque você é energia. E esse campo eletromagnético do seu corpo, ele está falando muito, infinitamente mais alto do que o que você faz. O que você faz aqui na terceira dimensão é muito pequeno, né? É pequeno, perto do que a gente vai conseguir transformar, sabe? Assim, E é isso, gente. Ó, vamos lá, vou começar a fechar aqui. Eu tô muito expandida, eu tô muito expandida, de verdade. Eu levo um tempo agora, sabe, para poder integrar tudo isso, porque óbvio que eu não estou sozinha, né? Óbvio que tem uma sustentação energética aqui para a gente poder para estarmos juntos, para poder estar ancorando essa energia juntos. Gratidão imensa por vocês estarem comigo, né? E eu sinto de trazer mesmo uma fala para vocês, uma fala ampliada, né? Não é minha fala agora, né? Não tenham medo. Não tenham medo de nada. Nada, nada, nada. Pensa o seguinte: vocês já mergulharam o que tinha de mergulhar. A dor está exposta, escancarada. As atrocidades, as coisas já estão aí. E vocês estão conseguindo vibrar e pulsar amor. Que é melhor do que isso? Isso é acessar a paz e o paraíso. Quanto mais vocês vibrarem, acreditarem, confiarem, pulsarem o amor, mais vocês estão sustentando esse campo aqui, ó. E esse campo aqui. Eu falei desse campo porque esse campo é o coletivo. Todos vocês estão aqui, ó. Todos vocês. E nós também. Nós também estamos aqui. Todos nós, juntos. Nós nunca estivemos tão próximos como nós estamos agora. Nós nunca estivemos tão alinhados como nós estamos agora. Mesmo quando Jesus esteve na Terra, que é um passado muito recente, a gente não podia se alinhar da forma como a gente está alinhada. Mesmo quando Maria Madalena estava encarnada, ela alinhava de uma forma, ela e Jesus, eles alinhavam de uma forma tão potente, que chegava a dar medo, dava medo. Mas alinhava de uma forma potente para deixar essa centelhinha, essa sementinha que vocês estão acessando agora. Porque agora vocês estão, ó, juntinhos. Nós estamos juntinhos, de novo. Indo para um campo muito mais sutil, muito mais leve. Então,
Gratidão pela presença de vocês, gratidão por compartilhar isso com vocês. Eu espero que vocês estejam sentindo essa energia desse amor, que vai reverberar ao longo. Esse não só é um mês, como a Cláudia estava falando, esse é um mês que marca, vocês chamam quem? A grande mãe, Maria. A mãe que perdoa, a mãe que tem compaixão, a grande mãe que deu à luz a vários outros filhos. Todos eram os filhos dela, como todos são. Então, que esse mês seja esse mês de renascer. O mês de renascer para algo, ó, infinitamente maior. Infinitamente que vocês... Ai, quando vocês acessarem, vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar. Só acessando para saber o que é. E aí, agora, nesse momento, cola aí, acessa. Tá bom? Um beijo no coração de todos, tá bom? Fiquem com Deus.